Naquela manhã cinzenta e particularmente úmida de 17 de fevereiro de 2006, lá pelos arredores da zona rural de Guaranésia, em Minas Gerais, o sol travava uma batalha perdida para furar as nuvens preguiçosas que insistiam em cobrir o horizonte com um manto de melancolia. Mas a verdade nua e crua é que para a família Almeida e para muitos na pequena comunidade local, o céu já tinha desabado há muito tempo. Este é um caso que, olha, mexe com a gente de um jeito que você nem consegue imaginar. Conhece aquela sensação angustiante de que a Terra simplesmente engoliu alguém e ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar o porquê ou o como? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a Clara, uma enfermeira dedicada, uma alma boa que de uma hora para outra sumiu do mapa. E o mais assustador é que vivemos numa era onde todo mundo carrega um celular na mão, com câmeras para todo lado, e mesmo assim, casos de desaparecimento misterioso ainda batem à nossa porta e nos deixam de cabelo em pé, com um frio na espinha que não passa. Muita gente por aí, talvez por um mecanismo de defesa, para não encarar o horror, acredita piamente que quando uma pessoa some assim, do nada, é porque a quis sumir, que fez as malas na calada da noite e foi tocar a vida em outro lugar, buscando uma tal de liberdade que a rotina lhe negava. Mas eita, a vida real nem sempre é um romance de fuga com final feliz. Às vezes, as coisas são infinitamente mais sombrias. E veja bem, a solução está num detalhe tão pequeno, tão trivial, que a gente passa por ele todos os dias e nem se dá conta. Eu te garanto com toda a certeza que a história da Clara é uma daquelas que viram o que a gente pensa sobre o mundo de ponta cabeça. Ela nos mostra que a recompensa de encontrar uma resposta, mesmo que seja a mais dolorosa de todas, pode vir das mãos mais inesperadas, num canto esquecido do mundo que ninguém mais olhava. É por isso que você tem que ficar comigo até o final, para entender essa curiosidade que nos consome e nos aterroriza. Como é que uma enfermeira, uma mulher trabalhadora, com a vida aparentemente organizada e sem inimigos, foi parar no fundo de um poço seco nos confins de uma fazenda? E por que, meu Deus, demorou tanto tempo para ser encontrada? A Clara Almeida, pensa comigo, era dessas pessoas que você encontra na vida e sente uma energia boa, uma luz própria. Tinha seus 30 e poucos anos, uma carreira promissora e respeitada no hospital da cidade vizinha, um sorriso fácil que desarmava qualquer um e a vida, aparentemente, bem traçada. Não era de dar problema, nem de se meter em confusão. Sua rotina era a de muitos. Casa, trabalho, família. De repente, desapareceu. O carro dela, um modelo simples, foi encontrado abandonado numa estrada vicinal de terra batida, a uns quilômetros da fazenda onde morava com os pais e o irmão. Uma propriedade grande, com pastos a perder de vista e muita mata nativa. A chave estava na ignição, a porta do motorista entreaberta como se ela tivesse saído às pressas. A princípio, a família pensou no pior, sabe? Um assalto que deu errado, um sequestro relâmpago. Mas as horas se transformaram em dias e não houve pedido de resgate nem sinal de luta no local do carro. Só o vazio. E esse vazio é a pior de todas as dores, não é? O não saber. Onde está a Clara? Será que está viva? Será que está sofrendo, com frio, com fome? Perguntas que são como ácido corroendo a alma de quem fica para trás esperando. A polícia, claro, foi acionada. Aquela movimentação toda, viaturas levantando poeira na estrada de terra, sirenes cortando o silêncio do campo, gente estranha de uniforme andando pela propriedade. Mas por mais que os investigadores se esforçassem, por mais que varressem cada centímetro daquela região com cães farejadores e dezenas de voluntários, não achavam absolutamente nada, nada de verdade, sem rastros, sem testemunhas oculares, sem um fio de cabelo que indicasse o caminho que ela tomou. A esperança da família, a cada dia que passava sem notícias, ia murchando como uma flor esquecida no sol causticante. Cada ligação que chegava ao telefone da casa era um misto de sobressalto, esperança e pavor. Será que é ela? Será que são notícias boas? E na esmagadora maioria das vezes, era só mais um boato sem fundamento, um vidente querendo se aproveitar da dor alheia ou uma pista falsa que levava a mais um beco sem saída. E assim, o caso da Clara
foi virando mais um daqueles arquivos empoeirados na delegacia, um daqueles sumiços sem explicação que assombram pequenas comunidades e se transformam em lendas urbanas, histórias de desaparecidos contadas em rodinhas de conversa no boteco da esquina, com o tempo adicionando camadas de mistério e desespero. Meses se passaram, meses de uma angústia que parece não ter fim. Imagine você, por um instante, não saber onde sua filha, sua irmã, sua esposa está. Não ter um corpo para velar, um ritual de despedida para fazer, nem um túmulo para levar flores e chorar. É uma ferida aberta que nunca, jamais cicatriza. A fazenda, antes um lugar cheio de vida, de risadas e do cheiro de café passado, agora carregava o peso insuportável da ausência. Um silêncio pesado que se estendia pelos pastos e matas. Um silêncio que parecia gritar o nome da Clara a cada sopro de vento. Aquele desaparecimento misterioso mudou a dinâmica de todo o mundo ali. As pessoas começaram a ficar mais desconfiadas, mais medrosas. Crianças que antes corriam livres não podiam mais brincar sozinhas. A sensação de segurança, que é um dos maiores tesouros da vida no interior, se esvaiu como fumaça ao vento. E a família, coitada, vivia num limbo, suspensa entre a esperança de um milagre e o desespero da realidade, agarrando-se a qualquer vestígio, a qualquer fio solto que pudesse levar a ela, ou ao menos a uma resposta. Eles não desistiram. Fizeram cartazes com a foto do seu sorriso. Foram à imprensa, participaram de programas de TV. Mas sabe como é? Depois de um tempo, a mídia também cansa. Encontra uma nova tragédia para cobrir. E a vida segue para os outros, menos para quem vive a dor de ter um ente querido desaparecido. Foi então, uns bons meses depois daquele fatídico dia de fevereiro, já com o ano perto de se despedir, que o destino, ou quem sabe, uma daquelas coincidências que só Deus sabe explicar, interveio de forma brutal. Um lavrador, um homem simples e calado chamado Joaquim, daqueles que conhecem cada palmo da terra como a palma da própria mão enrugada pelo trabalho, estava fazendo seu serviço lá pelos fundos da fazenda. Era uma parte mais afastada, quase esquecida, onde a mata era mais densa e o acesso mais difícil. Ele fazia um serviço rotineiro, talvez verificando uma cerca rompida pelo gado, ou a necessidade de alguma manutenção em velhas benfeitorias. Era uma área onde quase ninguém ia, cheia de vegetação espinhosa e algumas estruturas antigas, abandonadas há décadas. Joaquim, de repente, no meio de sua lida, percebeu algo estranho no ar. Um cheiro peculiar, adocicado e pútrido, completamente diferente do cheiro de terra molhada, de esterco ou de bicho do mato. Um cheiro que o fez parar o que estava fazendo e prestar atenção. Ele era um homem vivido, acostumado com todos os cheiros da roça. E aquele não era bom, não. Era um cheiro que evocava morte, algo que não deveria estar ali. Curioso e com uma pontinha de apreensão crescendo no peito, Joaquim começou a seguir o rastro daquele odor nauseabundo. A mata era fechada, cheia de galhos secos que estalavam sob seus pés e cipós que se agarravam em suas roupas, dificultando a passagem. Ele teve que ir abrindo caminho na unha, com o facão, até que deu de cara com uma estrutura circular de pedras, quase completamente coberta por um emaranhado de plantas trepadeiras e mato alto. Era um poço seco, daqueles antigos, que foram usados pelos primeiros donos da terra e depois abandonados, sem uso, esquecidos no tempo e no espaço. Ninguém, nem mesmo os mais velhos, se lembrava mais daquele poço. Ninguém ligava para ele, e justamente por ser tão esquecido, tão escondido, virou o local perfeito para ocultar um segredo medonho. O cheiro vinha dali de dentro, inconfundível agora, mais forte e sufocante. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com uma cautela que beirava o medo, ele se aproximou, usou o facão para cortar um pouco da vegetação que cobria a boca do poço e espiou lá para baixo, na escuridão. O que ele viu fez seu coração disparar e o sangue gelar em suas veias. Não era um animal morto. Não era lixo descartado. Eita! Era algo muito, muito mais sinistro. Eram ossos, restos mortais de uma pessoa. Nossa Senhora! O choque foi imenso, paralisante. Joaquim, um homem que já tinha visto muita coisa na vida do campo, sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar numa árvore. Ele sabia, no fundo da alma, com uma certeza terrível, que tinha encontrado a Clara.
A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pela fazenda e em poucas horas pela cidade inteira. A polícia voltou, mas desta vez a missão era outra. Não mais procurar por uma pessoa desaparecida, mas investigar uma complexa cena de crime. A área foi isolada com fitas amarelas. Peritos e legistas foram chamados. Foi um trabalho delicado e minucioso, pois o tempo e a natureza haviam feito sua parte, e o poço era profundo e estreito. Os restos mortais foram cuidadosamente removidos, e as primeiras análises no local já indicavam ser de fato a enfermeira Clara Almeida. A confirmação oficial e definitiva veio dias depois, através de exames forenses mais detalhados, usando técnicas avançadas que hoje são cruciais para esses casos reais de desaparecimento. Compararam os registros dentários do consultório onde ela ia, e com isso, a dúvida cruel que assombrava a família por meses finalmente teve um fim, ainda que o mais trágico de todos. A descoberta de Joaquim, aquele simples ato de seguir um cheiro estranho, trouxe um alívio misturado com uma dor indescritível para a família Almeida. Ao menos, eles tinham uma resposta. Ao menos, agora podiam enterrar a Clara, dar-lhe um funeral digno e ter um lugar para lamentar sua perda. Mas a pergunta que pairava no ar, mais pesada do que nunca, agora era outra. Como ela foi parar lá? Teria sido um acidente terrível e improvável? Ou um crime brutal e bem planejado? A investigação do desaparecimento ganhou um novo fôlego, um novo e sombrio propósito. A polícia examinou cada detalhe do poço, do terreno ao redor, buscando qualquer evidência que pudesse explicar o que de fato aconteceu. Não havia sinais claros de luta visíveis, o que dificultava saber se ela foi jogada lá, se caiu sozinha, ou se foi colocada ali depois de já falecida em outro local. O poço, por ser isolado e sem proteção, poderia, em tese, ser um perigo para quem andasse desatento pela região à noite, mas era algo tão improvável que ela chegasse até aquele ponto ermo sozinha e caísse. As hipóteses eram muitas, e cada uma mais complexa que a outra. Seria um crime premeditado, onde o poço foi escolhido a dedo como um local para ocultar o corpo e o sumiço sem explicação seria a tônica inicial da estratégia do criminoso? Alguém com conhecimento da fazenda? Ou teria sido um acidente bizarro, onde ela, talvez perdida na mata após um problema no carro, tropeçou e caiu no poço, encontrando um destino cruel e solitário? A falta de testemunhas diretas e a deterioração dos restos, que impedia a determinação exata da causa da morte, só adicionavam mais camadas de mistério ao caso. A investigação passou a focar nas últimas pessoas que tiveram contato com Clara, em sua rotina, em qualquer desavença ou segredo que pudesse ter. A análise de registros telefônicos e a reconstituição dos últimos passos se tornaram fundamentais. O lavrador Joaquim, com sua simplicidade e seu olhar atento ao chão que pisa, foi a peça-chave que desvendou um dos mais perturbadores casos não resolvidos da região. Ele, sem querer, trouxe à tona uma verdade que a Terra insistia em esconder. A história da Clara nos mostra que a perspicácia de um homem comum, que conhece o seu chão e os seus cheiros, muitas vezes pode superar a mais avançada tecnologia quando o assunto é encontrar pessoas desaparecidas em vastas áreas rurais. Sem o faro aguçado do Joaquim, talvez a Clara continuasse sendo apenas mais uma foto num cartaz, mais uma das muitas histórias de desaparecidos sem um ponto final. É um lembrete forte e amargo de que, por mais que a gente se sinta perdido e sem esperança, diante de um sumiço sem explicação, a verdade pode estar escondida bem debaixo dos nossos narizes, esperando o momento certo ou a pessoa certa para ser revelada. E o papel das pessoas comuns como o lavrador Joaquim é muitas vezes subestimado nesses momentos de grande mistério. Ele não era um detetive, não tinha um distintivo, mas tinha algo muito mais valioso: o conhecimento íntimo daquele pedaço de chão e uma atenção que muitos de nós, na correria do dia a dia, já perdemos. Esse caso da Clara Almeida, lá de 2006, reverberou por muito tempo na comunidade de Guaranésia e arredores. Ele não apenas trouxe uma resposta dolorosa para a família, mas também reacendeu o debate sobre a segurança nas áreas rurais e a importância de não desistir de procurar, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. É uma daquelas histórias de desaparecidos
que nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida e sobre como, por vezes, a linha entre a normalidade e a tragédia é tênue e imprevisível. O que aconteceu com a Clara pode não ter sido totalmente desvendado em seus mínimos detalhes, mas a descoberta de seu corpo fechou um ciclo de incerteza para a família, permitindo que o luto pudesse finalmente começar. Então, pensa comigo. Este caso é um lembrete cruel de que por trás de cada desaparecimento misterioso há uma pessoa com sonhos, uma família dilacerada pela dor do não saber. E muitas vezes, a resolução vem de onde menos se espera, de um olhar atento de alguém que está ali no dia a dia, vivendo sua rotina. É vital que a gente, como sociedade, preste mais atenção uns nos outros e nos ambientes ao nosso redor. Pequenos detalhes, um cheiro diferente, um carro parado num lugar estranho, podem ser a chave para desvendar grandes mistérios. Nunca subestime a capacidade de observação e a intuição de uma pessoa comum. E, acima de tudo, mantenha sempre um alerta ligado. A vida nos surpreende, mas nem sempre de forma positiva. Esteja atento às pessoas desconhecidas, aos convites repentinos, aos desvios inesperados da rotina. A segurança começa com a nossa própria atenção. Agora que você refletiu sobre isso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a tecnologia de mapeamento por drones e satélites está revolucionando a busca por pessoas desaparecidas em áreas de mata fechada e como isso poderia ter mudado o destino da Clara em 2006. É um assunto que vai te deixar ainda mais impactado sobre as novas possibilidades para esses casos reais de desaparecimento. E você, o que achou da história da Clara? Já presenciou ou ouviu falar de um sumiço sem explicação que te marcou? Me conta aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião e suas experiências. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas investigações de casos não resolvidos.